No Jornal Jovem Pan, a gente continua falando sobre a percepção do trabalho do Supremo Tribunal Federal, uma pesquisa do Datafolha que foi publicada hoje no Jornal Impresso, que avalia a percepção sobre o Poder Judiciário no país, indica que no ranking de popularidade, o ministro Alexandre de Moraes é de longe o mais conhecido da Suprema Corte. A gente acompanha aqui, inclusive na nossa arte, sobre a avaliação dos trabalhos dos ministros, no caso Alexandre de Moraes, a gente vai acompanhar aqui. O ministro Alexandre de Moraes é o que aparece como essa avaliação dos mais conhecidos, a avaliação dos ministros, Datafolha, ótimo ou bom. O ministro Flávio Dino tem, nesse caso, 30% de ótimo bom, 26% de regular, 34% ruim péssimo, 10% não souberam, não quiseram responder. Nunes Marques, 18% de ótimo bom, Moraes, 33%, Gilmar Mendes, 21% e o ministro Dias Toffoli, 19%. Mas aqui a gente pega o ruim péssimo, Flávio Dino tem 34%, 23% Nunes Marques, 41% Alexandre de Moraes, ele está na frente nessa questão, nesse quesito. Gilmar Mendes, 33% e Dias Toffoli, 35%. Agora, sobre a avaliação do trabalho dos ministros, Alexandre de Moraes volta a se destacar, mas como a pior avaliação, como nós vimos aqui. Temos aqui ainda a avaliação dos trabalhos dos ministros. O ministro André Mendonça é o que tem, em relação a ótimo ou bom, 39% e o menos com a consideração ruim ou péssimo. Carmen Lúcia, 42%, de ótimo bom, Luiz Fux, 29%, Luiz Edson Fachin, 24% e Zanin, 23%. E aqui, em relação a ruim e péssimo, o ministro André Mendonça é o que tem uma avaliação menos negativa, segundo essa pesquisa do Datafolha. Vou chamar os nossos comentaristas, agora entrando aqui, Denise Campos e Toledo, e o Cristiano Vilela aqui com a gente também. Denise, em relação a esses números, de que forma a gente pode destacar, porque a gente viu hoje esse embate entre o governo e o Supremo Tribunal Federal, agora, é a percepção da população em relação ao trabalho deles. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Vilela, boa noite, Amano, a todos que nos acompanham. Pois é, Tiago, a gente vê uma mudança na percepção da sociedade em função de todo o noticiário referente à atuação dos ministros. Então, a gente já teve momentos de alta de Alexandre de Moraes como grande defensor da democracia, logo após o 8 de janeiro, o processo todo de condenação, ele teve o apoio de uma boa parte da população. Agora, ele vai perdendo esse apoio e essa avaliação favorável na medida em que vão surgindo suspeitas em relação à atuação dele. E André Mendonça, a gente vê que vai avançando na medida em que ele vai facilitando as investigações com relação ao escândalo do caso Master, que assustou toda a sociedade pela dimensão que teve, pelo envolvimento dos vários poderes, pelo menos pelas informações que nós temos até agora, e informações que o Supremo não tem feito muito esforço para tentar esclarecer. Ao contrário, ele tenta barrar o avanço de investigações. Isso aconteceu não só em relação à CPI do crime organizado, mas em relação a outras investigações, limitando, inclusive, a atuação, a transferência de informações do COAF, uma série de medidas que dão a entender que o Supremo está se protegendo. Então, quando a gente pega alguns ministros que se sobressaem nessa mistura geral, que tentam combater a corrupção, irregularidades, a gente teve a avaliação, por exemplo, de Flávio Dino, tem muito a ver, talvez, com as emendas, que ele tem corrido atrás de irregularidades na transferência de recursos por parte de parlamentares. Então, é isso, oscila muito em função do noticiário. Agora, o Supremo, ele está sob essa avaliação mais negativa, acho que no geral, e deveria prestar mais atenção nessa posição. É a Suprema Corte do país. Ela precisa ser confiável, ela precisa estar acima de qualquer suspeita e não está conseguindo. E essa discussão, não é, Vilela, sobre código de conduta, é saber se isso muda alguma coisa na prática, porque não deveria ter código nenhum. Isso é uma questão básica de comportamento. Mas do jeito que a gente está vendo realmente a coisa, com um grande número de denúncias, é fundamental que haja, sim, um código de conduta, até para pautar o comportamento. E aí eu não estou pensando na composição atual da corte, mas de todo e qualquer agente público que venha exercer uma função, especialmente uma função tão importante como essa de ministro do Supremo. Um ponto dessa pesquisa, Thiago, que me chamou muito a atenção, do aspecto positivo, vamos falar do lado positivo, é que 71% da sociedade reconhecem
que o Supremo Tribunal Federal ele é essencial para a democracia. Isso me parece um dado importantíssimo, porque mesmo estando na Berlinda, mesmo tendo alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que têm sido talvez mal vistos por uma parcela expressiva da sociedade, mas existe a percepção de que a instituição ela é fundamental. E nesse aspecto eu vejo que é o resultado positivo que essa pesquisa nos traz.